Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz, dá glória. Glória a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom adorar o Senhor, né? Amém, Senhor. Eu quase que profetizei que todo cansaço ia embora lá em casa, mas Deus é bom. Não precisa ninguém profetizar nada, Ele pega e faz. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos retomar então o livro de Apocalipse, capítulo 11, para nós terminarmos aquela preciosa mensagem que o Senhor nos trouxe a respeito das duas testemunhas. Amém, queridos? Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Nós vimos, então, algumas características, somente algumas, nós não estudamos o profeta, a vida do profeta inteiro, mas nós vimos algumas características do profeta Moisés. Alguns sinais, algumas especificidades, sinais que o acompanhavam, que trazem para nós, que mostram para nós, que apontam para nós uma identidade. Quando alguém ouve a palavra do Senhor ser pronunciada e ouve algumas características, como falou com o Senhor no Monte Sinai, como a nuvem desceu no Monte Sinai, fogo descia naquele lugar, a gente sabe que está falando de alguém. A gente sabe que está falando do profeta Moisés. Porque é identidade, como nós já falamos antes. Identidade. É necessário que haja identidade. Identidade. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que quando Ele voltar, as noivas estarão aí esperando, tanto as noivas sábias quanto as tolas. As virgens sábias quanto as tolas. Contudo, a metade delas ficará para trás. Por quê? Porque ela não tem azeite. Porque a botija está vazia. A luz já se apagou. Cansou-se de esperar e deixou com que a luz se apagasse. Mas as virgens sábias, elas mantiveram o azeite na lamparina. Elas mantiveram as lamparinas acesas. Isso significa que quando o Senhor voltar, Ele não vai buscar quem estiver nas trevas. Só entrará no reino dos céus quem estiver na luz. Somente entrará no reino dos céus quem estiver na luz. Amém, queridos? Então vamos ler novamente Apocalipse 11, para nós falarmos agora de um outro profeta e que traz para nós as mesmas ou quase todas as mesmas características, a mesma identidade, os sinais que acompanhavam o profeta Moisés. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 11 diz: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o ato que está de fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, as testemunhas do Senhor, elas são profetas, porque elas profetizarão. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante da terra, do Deus da terra, perdão. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiser. Amém? Até aqui. Hoje nós falaremos de um outro profeta, que traz os sinais, que traz as características das quais Apocalipse 11 nos aponta. Aquele que fecha o céu para que não chova, aquele que fogo fez durante o teu ministério, fogo desceu do céu, aquele que tinha poder para enfrentar os inimigos e, em nome do Senhor Deus, vencê-los. Hoje nós falaremos do profeta Elias. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. O grande profeta do Senhor. E veremos as características do profeta Elias
tal qual nós vimos as características do profeta Moisés, os sinais que os acompanhavam, na verdade não é as características do homem, mas os sinais que acompanhavam esse profeta, praticamente os mesmos, ou quase todos os mesmos sinais que acompanhavam o profeta Moisés. Que traz uma identidade de que, para início de ministração, que as duas testemunhas do Senhor, elas estão debaixo da mesma unção. Elas estão debaixo do mesmo poder. A unção do Espírito de Moisés e a unção do Espírito de Elias trazem os mesmos sinais. Basicamente, os mesmos sinais. Aumentam em um, diminuem em outro, mas os principais, dos quais o livro de Apocalipse traz, que é fechar o céu ou abrir o céu, transformar a água em sangue, esses são os principais desses profetas. Amém? Então vamos ver o profeta Elias. O profeta Elias, ele tinha a missão de levar os israelitas, quando ele foi chamado para o seu ministério, ele tinha a missão de levar os israelitas a reconhecerem a sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Sua missão era restaurar o altar caído do Senhor. Aleluia. Durante o ministério do profeta Elias, o povo de Deus havia se rebelado contra a lei do Senhor. O povo de Deus, os governantes, nós vemos o profeta Elias numa batalha contra o rei Acabe, ele teve que fugir, inclusive por causa da senhora Jezabel. Mas o que vemos é que a missão dele era exatamente levar a palavra que vinha diretamente de Deus para que o altar do Senhor fosse restaurado. Para que o altar do Senhor fosse levantado novamente e a adoração ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ela acontecesse nesse altar. Que todas as adorações falsas que haviam durante aquele tempo fossem disseminadas, fossem reprovadas diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E a manifestação da glória e do poder de Deus aconteceu ali, por várias vezes, nós veremos. Amém? Mas então Elias tinha essa missão, a missão de restaurar o altar do Senhor, de trazer de volta a adoração verdadeira dos israelitas, do povo de Deus que até então, muito provavelmente por causa do rei, estava adorando a Baal, a palavra diz. Amém? 1 Reis 18:30, o Senhor diz assim, aleluia. 1 Reis 18:30, o Senhor diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem fala de quando Elias enfrenta os falsos profetas. Esta era a missão de Elias, quando Elias estava em seu ministério: restaurar o altar caído, restaurar a adoração verdadeira, fazer com que os falsos deuses caíssem por terra, fazer com que o povo que estava sendo enganado, iludido, eles enxergassem a verdade e eles conseguissem ver que os falsos deuses não tinham poder, mas que o Deus de Israel tinha poder. Que o Deus de Israel estava falando. Elias tinha essa missão. Não é diferente do que o Senhor fala nas testemunhas. As testemunhas, elas não profetizarão para a terra inteira. As testemunhas, elas não se dirigirão à terra inteira. A terra inteira será ferida por elas, mas as testemunhas estarão em Israel. O papel das testemunhas é proteger um povo em Israel que não se prostrará diante do Deus do mundo, diante do Deus dos fariseus, dos hipócritas, diante de Mamon. Esse é o papel, defender o nome do Senhor, defender, porque quando a igreja for retirada da terra, a única luz que restará na terra será das duas testemunhas, porque a igreja foi, o Espírito Santo foi, quem sobrará? Apenas as duas testemunhas. E aqui nós temos que entender que se a palavra diz que eles estarão profetizando em Israel, é porque o resto do mundo, meus amados, o
o resto da terra, os que ainda estiverem vivos, estarão adorando a besta, estarão adorando a Satanás. Infelizmente é o que a palavra fala, no próprio livro de Apocalipse. Então a palavra diz para nós que a missão de Elias era, uma das missões que ele tinha, e a principal era restaurar o altar do Senhor. O altar do Senhor estava caído, não existia altar do Senhor. O que existia ali era a adoração aos falsos deuses. Não é diferente do profeta, da unção de Elias que está no tempo nosso hoje. O que o profeta David, que tem essa unção, a missão desse profeta é trazer de volta o coração dos homens, o coração dos filhos ao pai e o coração do pai aos filhos. Restaurar a adoração, restaurar o louvor, restaurar a oração, restaurar a ministração, restaurar o altar sagrado do Senhor, que até então estava totalmente caído, totalmente entregue a Mamon, totalmente entregue ao evangelho da prosperidade. Mas houve um homem que foi levantado por Deus para dizer: arrependam-se, arrependam-se. Enquanto a terra inteira estava prostituindo-se diante e no púlpito do Senhor, o Senhor levanta um homem, um profeta, para dizer: arrependam-se deste evangelho podre, profano que vocês estão pregando. O Senhor levanta um homem para dizer: abandonem o pecado. O Senhor levanta um homem enquanto a igreja mundial não se falava mais em pecado, enquanto o globo terrestre não repreendia, não exortava mais, não ensinava mais que o pecado levava para o inferno, Deus levanta um homem para dizer: está tudo errado, porque eu agora estou na terra, através da nuvem da glória que nós vimos, para verificar a minha casa. Para dizer: arrependam-se, abandonem o pecado, deixem a mentira. Mentira é mentira. Não existe a mentirinha, mentirona, não existe a brincadeira. Eu estava brincando, não existe. Mentira é mentira. O Senhor diz: deixar o pecado sexual, a imoralidade sexual, os prazeres carnais, o ministério que baseia-se, que tem a sua fundamentação na palavra de obediência à lei do Senhor, obediência à palavra do Senhor, obediência ao que Deus fala, renúncia total a tudo que é mundano, a toda a carne, a toda a prostituição que o mundo nos oferece. É a mesma unção, amados. Restauração do altar. Trazer de volta as pessoas para a face do Senhor. O Senhor profetizou isso e está acontecendo nos dias de hoje. Amém? O profeta Elias, ele era alimentado pelo Senhor. 1 Reis 17, 6, 9. O Senhor diz assim: aleluia, glória a Deus. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias do ribeiro, se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Elias fechou o céu. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é em Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, amados, isso nos fala de algo poderoso. Na última ministração do profeta David no Quênia, ele falou algo que me deixou intrigado. Na verdade, perdão, não foi no Quênia, foi em Moçambique. Ele me falou algo que me deixou intrigado. Ele estava ministrando e de repente ele falou assim, ele falou alguma coisa que estava trazendo um alimento conciso para as pessoas, mas que o alimento que ele se alimenta, nós não podemos nos alimentar. Eu compreendi que o Senhor o sustenta. Eu compreendi que o Senhor consegue fazer com que um profeta possa jejuar 7 dias, possa se manter isolado, possa se manter fechado apenas em adoração, apenas em louvor, apenas em buscar aquilo que o Senhor tem dito para todas as nações. E eu vejo na palavra do Senhor que esta unção que estava sobre o profeta Elias tem a mesma característica. Nós vemos Elias quando a sua vida foi tentada, o Senhor disse: retira-te para a beira do rio, e ele foi. E ninguém levou comida para Elias. Ninguém sustentou Elias lá. O próprio Deus sustentou Elias. Os pássaros levaram comida. Nós vemos Deus também ordenando Elias para ir para Sarepta,
onde uma mulher não tinha nem o que comer. Quando Elias chega lá, nós conhecemos a palavra, ela estava pegando os pedaços de carne, de cavaco, para acender o fogo, para fazer o último alimento e morrer com o filho. Mas quando Elias disse, faz para mim primeiro, ela não disse nada, ela foi nem fez para ele. E nunca mais a botija dela se secou. Aleluia! Nós temos visto uma igreja que não confia mais no poder do Senhor Jesus. Nós temos visto uma igreja que não confia mais no poder de Deus. Uma igreja que para fazer qualquer tipo de obra, ela precisa de dinheiro. Nós vemos Elias não precisava. Elias não precisou plantar, Elias não precisou colher. Aqui nós vemos Elias sendo sustentado pelo Senhor. Se a obra é do Senhor, se o projeto é do Senhor, se a vontade é do Senhor, o Senhor sustenta. Aleluia. O Senhor sustenta. Nós não temos que andar angustiados com nada. Mas os outros profetas não eram assim. Elias não era o único profeta daquela época. Haviam outros, vários outros. Mas os outros não eram assim. Olha o que diz 1 Reis 18. Glória a Deus. 18:4. Vamos ver o que o Senhor nos diz. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Porquanto sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, olha isso, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Elias estava sendo alimentado pelos pássaros, os outros profetas, claro que o Senhor enviou esse amado, mas é para nós entendermos que precisou de alguém ir lá, alguém se oferecer, alguém ir lá e levar o pão para os demais profetas. Enquanto Elias estava na beira do rio, se alimentando pelos pássaros, os pássaros estavam alimentando Elias. O próprio Deus alimenta o seu profeta. Aleluia, glória a Deus. Amém? No 19:5, o Senhor vai falar também sobre este assunto. E o Senhor diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Deus de Israel. Aleluia. Elias era sustentado por Deus. Aleluia. Isso é tremendo, amados. O profeta Elias, ele tinha poder para ressuscitar os mortos no nome do Senhor. O profeta Elias, ele tinha a unção, o profeta Elias tinha contato, intimidade com Deus. E durante o ministério do profeta Elias, mortos foram ressuscitados. A palavra do Senhor em Reis 17:19 diz assim, aleluia, e lhe disse: dai-me o teu filho, e ele tomou do seu regaço, e ele o tomou no seu regaço, e levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava. É importante a gente estar do lado dos profetas. É importante nós estarmos junto com os profetas. Os profetas que Deus escolhe. Elias levou o menino para o lugar onde Elias estava dormindo naquela casa. Para o lugar onde Elias estava, simbolizando todo o ambiente espiritual daquele lugar, que tinha algo de diferente. Amém? Amém. E deitou em sua cama, colocou o menino na cama dele, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. Elias se deita sobre a criança 3 vezes. Padrão de 3. O padrão do 3. 3 jejuns, 3 orações, 3 leituras da palavra. É o mínimo. Daniel orou 3 vezes, Jesus orou 3 vezes. É o mínimo, amados, para ter uma vida com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar e reviveu. Aleluia, glória a Deus. A unção que estava sobre a vida do profeta Elias tem poder para ressuscitar mortos. Aleluia. O ano passado, 2017, Mama Rosa, serva do Senhor, mulher de um pastor no Quênia,
expirou e morreu. A história dela, o testemunho dela é lindo e não dá para contar aqui todo. Mas o marido dela, o Quênia é um lugar extremamente pobre. Um lugar extremamente onde as pessoas passam muita necessidade. A cama onde ela faleceu era 2 bancos com um colchão em cima rasgado. É preciso assistir. Eu vou mandar para meu cunhado esse vídeo. Então ela, à meia-noite, profeticamente, à meia-noite ela expirou e morreu. Mas antes dela morrer, o marido dela, temendo a morte, saiu até o monte, aleluia, saiu até o monte para ver se alcançava sinal de celular. E quando ele alcançou sinal de celular, ele mandou uma mensagem para o líder da igreja, dizendo que a mulher dele estava muito mal. Ele não sabia que a mulher tinha morrido. A mulher estava muito mal. E o líder, então, mandou uma mensagem para o profeta, dizendo que a Mama Rosa estava muito mal. E da onde o profeta estava, na casa dele, o profeta disse, está, para nós em português, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Ele recebeu a mensagem de volta, voltou para casa. Quando ele chegou em casa, as crianças estavam chorando. A última palavra dela foi para a filha mais velha cuidar da família, porque ela já tinha idade e ela tinha que cuidar do pai, cuidar dos irmãos, e morreu. E quando ele voltou para casa, ela estava morta, e então ele disse para as crianças, ele tinha recebido a resposta da mensagem, ele disse para as crianças, não chore, ela não vai morrer, ela não vai ficar assim. E em pouco tempo ela voltou à vida, ela ressuscitou. E quando ela ressuscitou, a primeira coisa que ela disse foi, quem me trouxe de volta? Aleluia, glória a Deus. E o pessoal da família disseram, foi Jesus Cristo de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores. As premissas da ressurreição. A unção de Elias está aqui. A unção do profeta Elias está aqui. A unção do profeta Moisés está aqui. A unção das 2 testemunhas está aqui. Este ministério tem a unção de ressuscitar mortos. Aleluia, glória a Deus. Isso é poderosíssimo, amados. Isso é para nós glorificarmos. Aleluia, glória ao nome do Senhor, amém? Elias, ele não andava com muitas pessoas, mas Elias, ele era temente e ele obedecia às direções que o Senhor Jeová lhe dava. Elias era um profeta solitário. E ele tinha que ser solitário, porque ele era ameaçado de morte a vida inteira, o tempo inteiro. Mas ele temia ao Senhor. Em 17, versículo 8, o Senhor fala assim, do 3 ao 5, o Senhor fala assim, aleluia, glória a Deus. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias, então, a palavra diz, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Elias era temente, Elias era obediente. Nós vimos aqui que o profeta Moisés, quando ele pensou em desobedecer o Senhor, ele quase morreu. Nós não somos, a palavra do Senhor, ela fala em escolhidos. Mas nós não somos escolhidos porque nós temos credibilidade. Nós não somos escolhidos porque merecemos. Nós não somos escolhidos porque somos dignos. Nós somos escolhidos durante o tempo em que nós obedecemos ao Senhor. Se nós pisarmos fora do caminho estreito, o Senhor então ele vai chamar outro. Ele vai te substituir com toda certeza absoluta. Porque nós, amados, o que nós merecemos, se nós recebêssemos misericórdia das nossas almas. Mas o Senhor, a misericórdia dele é sobrenatural. E ele não nos dá o que nós merecemos. Ele nos dá o que nós não merecemos. A vida eterna. Nós não alcançaremos a vida eterna por merecimento. Nenhum de nós. Nós não alcançamos bênção. Nós não alcançamos milagre. Nós não alcançamos capacitação. Nada. Nada por merecimento. É simplesmente pela misericórdia do Senhor. Pela graça.
pela graça sois salvos. Por isso eu digo que não é de graça. Não é porque merecemos, mas precisamos amar ao Senhor. Precisamos ler a palavra porque amamos ao Senhor. Precisamos orar porque amamos ao Senhor. Precisamos adorar porque queremos que o Senhor ouça a nossa voz, adorando a Ele, bendizendo a Ele, glorificando e clamando a Ele. Aleluia, Senhor. Colocar nos altos dos pés do Senhor, o lugar mais alto, o lugar que nós somos dignos de estar, merecedores de estar, é nos pés, prostrado aos pés do Senhor. Sem pressão, mas por amor, precisamos amar ao Senhor. Então a palavra diz claramente que Elias ele era temente ao Senhor. O Senhor dizia vai, Elias ia. O Senhor dizia volta, Elias voltava. Elias não reclamava, Senhor, mas quem vai me dar comida lá? Confiança no Senhor. O Senhor disse, vai prover, acabou, vai prover. Nós não podemos ser como Tomé, aquilo que o nosso amado bispo sempre diz. Nós não podemos ver para crer. Nós temos que crer para ver. Aleluia! Glória a Deus. Crer para ver. Creiam que verão. O Senhor diz. Amém? Elias ele era reverenciado. Elias ele era honrado. Elias era reconhecido que tinha poder em Deus. Vamos ver 1 Reis 18, 7. As pessoas dizem, amados, a condição espiritual do Quênia, ela é muito superior à nossa. Muito superior. Existem coisas equivocadas, coisas erradas, porque aonde tem o homem, tem a miséria e o pecado. Mas a condição espiritual daqueles que realmente entendem a palavra do Senhor e compreendem e vivem é muito maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. Então, os pastores em redor do Quênia, em uma das reuniões com o profeta, trouxe os exames, várias pastas de exames, para entregar para o profeta, para comprovar cientificamente que aquelas pessoas daquelas congregações haviam recebido milagre. E ao entregar as pastas, ao apresentar as pastas dos milagres, os pastores diziam assim, meu Senhor, eu quero lhe entregar isso daqui. E os mundanos, aqueles que não conhecem a palavra verdadeira, diziam que, mas como é que um homem pode ser Senhor? Como é que eles podem chamá-lo de Senhor? Aleluia, glória a Deus. Não conhece a palavra de Deus, não sabe quem está falando ali, não conhece a unção que está sobre a vida daquele homem. E nós vamos ver aqui que esta unção tem poder. A palavra do Senhor diz assim, lá no livro de 18:7, o Senhor diz assim, estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e diz, és tu o meu Senhor Elias? Aleluia, glória a Deus. A palavra aqui ela é poderosa, porque a palavra diz assim, que Obadias, conhecendo Elias, ou seja, sabendo qual era a unção que estava sobre aquele profeta, conhecendo o poder de Deus que estava sobre a vida daquele profeta, sabedor ainda mais, porque 3 anos sem chuva, por causa do pecado em Israel. Quando ele vê Elias, se prostra diante de Elias, e diz, por quê? Porque nós vamos ver que Elias disse, caia fogo do céu e seja consumido, e não sobrou ninguém. Aleluia. Poder em Deus. O homem não tem poder em si mesmo, o homem não pode fazer nada, mas aquele que é chamado pelo Senhor, e ele obedece à palavra do Senhor, o Senhor o honra poderosamente. Poderosamente. E é isso que nós vemos aqui. Então nós precisamos olhar para as coisas do Senhor com um olhar espiritual. Nós não podemos olhar para as coisas do Senhor com um olhar físico. Nós não podemos entender o Senhor com o nosso pensamento. Mas eu sou formado em teologia, eu tenho doutorado em teologia. Os fariseus eram chamados doutores da lei e não reconheceram o Senhor. Nós precisamos entender o Senhor com a nossa mente espiritual. Amém? Deus guardava e protegia Elias. 18:10 diz assim a palavra do Senhor.
Vive o Senhor, teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reis e as nações, se eles não tinham achado. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, Elias então, o rei Acabe, por causa da profecia de Elias de fechar o céu, por causa da chuva, ele procurou Elias, como nós temos um dizer aqui, e em muitos lugares, como se procura agulha no palheiro. A palavra diz que ele procurou Elias em outras nações e ameaçou as outras nações, caso Elias pudesse estar por lá escondido. Mas Elias estava bem ali, no ribeiro, sendo alimentados por corvos, sendo alimentados por pássaros. Por que não encontraram Elias? Por que não se achegaram a Elias? Por quê? Porque Deus protege os seus servos. Deus guarda os teus servos. Não adianta o mal querer, porque querer ele quer o tempo inteiro. O inimigo das nossas almas, ele batalha contra nós o tempo inteiro. Mas não adianta batalhar, porque aquele que está com nós é maior. Aleluias. Não adianta batalhar. Eu fico imaginando, quando o Senhor me traz essas palavras, eu fico imaginando, sabe, como eu lá na beira do rio e as pessoas passando para lá e para cá, procurando Elias, procurando água, e tinha água onde ele estava. E eles procurando água, procurando Elias, e não encontravam. Elias era protegido, os profetas do Senhor, o povo de Deus é guardado, é protegido. Aleluia, glória a Deus. Mas bem pouco tempo, o profeta das nações, na verdade ele profetizou, salvo engano, em 2015, mais ou menos, que Deus faria com que a nuvem da glória protegesse a fronteira de Israel. No ano passado se concretizou, ou foi esse ano, não me recordo direito. Não me recordo. Quando os inimigos de Israel estavam na fronteira querendo invadir Israel, manda os soldados para lá. Quando os soldados chegam lá, uma nuvem espessa no chão, do chão assim em cima, protegendo toda a fronteira de Israel. Aleluia, glória a Deus. Ontem eu vi um vídeo em que está começando, amados. Está tudo acontecendo, Israel sendo atacado. Agora, ontem. Israel sendo atacado e se defendendo. Vai começar, amados. Estejam preparados. Amém? Então Elias era protegido por Deus. Elias era guardado por Deus. Era porque Elias era poderoso? Não, porque Elias era obediente. Aleluia. A obediência é a marca. A obediência é a marca principal. O evangelho da obediência é a marca principal desses dois profetas, dessas duas testemunhas. A marca principal, a obediência. Não se esqueçam, a obediência, ela nos coloca lá no reino dos céus. Mas a desobediência pode nos levar para o inferno. Precisamos compreender, amém? Elias confiava totalmente em Deus e por isso tinha autoridade quando falava. 18, versículo 18 e 19, o Senhor diz assim: então disse Elias, vamos ler no 17, e sucedeu que vindo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns, adoradores de Baal, falso Deus. Então, agora pois, Elias falando, olha a autoridade de Elias. Agora pois, envia a a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Aleluia! Então enviou Acabe os mensageiros a todo Israel e eles se juntaram no Monte Carmelo para ver aquele acontecimento. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Autoridade. Elias tinha autoridade em Deus para falar. 850 profetas. 450 de um, 400 de outro. Imagina
Imagina um de nós aqui dizer assim, numa cidade como essa, e dizer assim, olha, ajunta todos os pastores dessa cidade, que deve ter uns 20, não sei, eu acho, essa média de vida, mais ou menos eu creio. Então, amados, Elias tinha autoridade em Deus. 850 adoradores de Baal e da deusa Azera, que eram os deuses que comandavam lá no reino. E Elias, e nós conhecemos a história. E fogo desce do céu. E foi um derramar de sangue na beira do ribeiro, porque o Senhor mandou matar todos eles. Todos eles. Numa simbologia para nós hoje, de que tudo que é falsidade tem que cair, tem que morrer. Nós temos que acabar. Não tem como mantermos nos mandamentos do Senhor, não tem como ouvirmos e seguirmos as direções dos profetas verdadeiros do Senhor, se nós estamos também ouvindo, seguindo profetas falsos. É impossível. Luzes e trevas não se misturam. Não podemos beber do cálice da salvação e do cálice da condenação. É impossível. É impossível. É igual água e óleo. Não se mistura. Precisamos matar essas coisas. Assim como Moisés precisou matar o Egito. Matou o Egito. Temos que matar o Egito. Temos que tirar tudo que é do Egito da nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Elias tinha autoridade para falar em nome do Senhor. Elias fazia fogo descer do céu. Aleluia. 1 Reis 18, 37. Vamos ver o que o Senhor diz. Aleluia. Vamos ler do 36, o Senhor diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. A unção que está sobre o profeta dele. Nós vimos ontem aqui o fogo descer do céu. Nós vimos ontem. A unção de Elias tem poder para fazer fogo descer do céu. A unção de Moisés, nós vimos na palavra do Senhor que quando Moisés estava ali saindo com o povo do Egito, a coluna de fogo guiava o povo durante a noite. Coluna de fogo, característica da unção. E muitos estão, por causa disso, confundindo o que o profeta está dizendo. Porque o profeta, ou os profetas, a grande maioria deles, fala por parábolas. E as pessoas confundem. E as pessoas estão confundindo e achando, inclusive blasfemando, porque não tem ouvidos espirituais e olhos espirituais, achando que o profeta está falando dele mesmo ser as duas testemunhas. Mas não é. Não é. O profeta está falando da mesma unção, do mesmo poder, da mesma identidade. Aleluia. Glória a Deus. Isso é tremendo, amados. Amém? Amém. Glória a Deus. 2 Reis 1:10. Vamos ver o que o Senhor diz a respeito de fogo do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor diz assim: mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Aleluia. Fogo descia do céu. Elias, a unção de Elias tem poder para fazer fogo descer do céu. Oh, glória!
fogo desce aqui, amados. Fogo desce aqui. Esse ministério está debaixo desta unção. Não se esqueçam disso, amém? Elias orava e chuva caía do céu. 1 Reis 18, 45. Nós veremos então que Elias manda, aquela passagem bem conhecida que Elias manda o teu servo para ele ir, 7 vezes ele vai. Na 7ª vez ele diz, Elias diz, e aí, vistes alguma coisa, meu servo? Vistes alguma coisa? E o servo diz, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! E não deu tempo nem de Acabe chegar em casa. Oh, glória! Porque o profeta que faz fogo descer do céu, também faz chuva cair. Oh, aleluia! E nós temos testemunho neste ministério, de céus abertos com a palavra poderosa, uma oração poderosa a Deus, porque Deus faz através do homem. Deus é quem faz. Tudo é Deus quem faz. Amém? E sucedeu que entretanto, os céus se ennegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Elias conseguiu provar para Acabe que Baal não tinha poder, a outra deusa não tinha poder, os falsos deuses não tinham poder, então Elias, Deus, ali é o que o Senhor diz, olha, agora sim, eles agora já sabem, pode, chuva vai descer, e desceu chuva. Eu dei um testemunho para vocês aqui do Quênia, no mercado, a maior seca que aquele país já teve. O profeta sai de casa, vai ao mercado popular. Na saída do mercado, as pessoas o cercam. Tem vídeo do momento exato. E quando as pessoas o cercam, as pessoas dizem para ele, por favor, ore a Deus, peça a Deus que tenha misericórdia. E ele ora naquele exato momento e pede a Deus que derrame chuva. Acabou a seca no Quênia. Aleluia, glória a Deus. Isso é poderoso. A igreja deveria estar vendo essas coisas, meu Deus. Porque é tremendo o que está acontecendo. Amém, queridos? Glória ao teu nome. Elias tinha um poder para ser transladado. Elias tinha o poder, a unção que estava sobre a vida de Elias, tinha o poder de transladar o profeta. Amém? Diz assim, lá no livro de 1 Reis 18, 46, diz assim, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até entrar a entrada de Jezreel. Quando eu recebi a ministração que falou sobre isso, eu fiquei abismado com a palavra do Senhor. Porque a palavra aqui ela está dizendo assim, Elias estava no monte. Quando Elias estava no monte, Elias fala para o servo dele e diz para ele avisar Acabe que estava ao pé do monte, ou em algum lugar do monte, para ele entrar no carro, descer e ir embora logo, porque a chuva viria. Acabe estava no carro. Talvez um carro que fosse puxado por cavalos, alguma coisa nesse sentido naquela época. Mas era um carro, era algo de uma velocidade de 40 km por hora, né? Não sei, não conheço, 50 talvez. E o servo desceu e foi falar com Acabe. E Elias ficou lá. Mas a palavra diz que Elias chegou primeiro. Elias chegou antes. Como pode um homem correr 40 km por hora? Como pode um homem correr 50 km por hora? Impossível para nós. Pelo menos os homens naturais, os homens filhos de Deus. Eles não eu acho que não teríamos essa capacidade. Mas Elias chegou lá primeiro. E aí a ministração que eu recebi foi essa. Elias foi transladado. Deus transladou Elias do Monte Carmelo para a cidade, para onde Acabe estava indo. E a palavra diz que Elias chegou primeiro. Então a unção de Elias, amados, como vai acontecer? O arrebatamento vai acontecer. Nós sabemos que quando o arrebatamento acontecer, as duas testemunhas elas não estarão em Israel. Elas não estarão em Israel. As testemunhas estão aqui, trabalhando, restaurando o altar do Senhor, pregando arrependimento, pregando santidade, preparando a igreja do mundo
preparando a igreja no Quênia, preparando a igreja no Brasil, para a volta do Senhor Jesus, preparando o caminho. Então, como vai acontecer isso, amados? A unção de Elias tem esse poder. Provavelmente acontecerá o mesmo com eles. Amém? Glória a Deus. Um flash. Será como um flash. O Senhor mostrou mais uma vez ontem. Dia 27? Dia 26 ontem. O profeta. A igreja sendo arrebatada. Um flash. Um piscar de olhos. Aleluia. Estejamos prontos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Elias era prudente. Cuidava de manter a sua vida em segurança. 1 Reis 19, 2, 3. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias era prudente. Elias tinha poder em Deus. Elias fez fogo descer do céu. Elias fez chuva descer do céu. Elias fechou o céu para não chover. Mas Elias não tentava a Deus. Elias conhecia o Deus que ele servia. Elias sabia. Quando nós vemos o profeta David, ou quando nós vamos na sede deste ministério e nós ouvimos o nosso amado arcebispo, o nosso amado bispo dizer: olha, por favor, se posicionem. Nós não entendemos, ou aqueles que estão lá fora não entendem, agora a gente entende. Prudência. Nós não sabemos, o inimigo é sujo, o inimigo é terrível. Prudência. Quando nós vemos o profeta andar com segurança, mas que profeta é esse? Que homem de Deus é esse que anda com segurança? Elias fugiu para não ser morto. Prudência. Prudência, porque Jesus estava diante, Satanás diante de Jesus e disse: pula daí, você não é filho de Deus, pula daí, que os anjos vão te segurar, eles vão te deixar cair. E Jesus disse, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Não é porque somos servos do Senhor, não é porque estamos na presença do Senhor que nós vamos abusar da graça. Elias não abusou. Quando Jezabel disse: por todos os deuses você será morto, Elias fugiu. Elias fugiu. É para nos ensinar, como diz na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tudo aquilo lá que está escrito é para nosso exemplo, é figura, é para nós entendermos que nossa vida precisa ser guardada também por nós. Porque é assim, amados. Deus quer lhe usar. Deus quer que você trabalhe. Deus quer te ajudar. Te entrega uma missão na obra dele. Mas você anda de todo jeito. Você anda de toda forma. E aí acontece um acidente, você morre. Você interrompeu os propósitos do Senhor. Ou qualquer outro tipo de coisa. Tem que ter prudência. Tem que ter prudência. Deus ele não é um Deus que tem uma varinha e que sai fazendo milagre. As pessoas confundem o Deus que nós servimos com esses deuses da televisão aí que faz milagre assim. Sai. Não. O Senhor ele nos entrega tudo, mas o Senhor nos ensina como devemos agir. E é assim que devemos agir. Prudentemente. Prudentemente. Por que o Senhor envia 2 discípulos? O Senhor Jesus, quando ide para pregar o Evangelho, por que envia de 2 em 2? Prudência, cuidado. Um olha o outro, um cuida do outro. Amém, queridos? Precisamos conhecer o Deus que nós estamos servindo. Aleluia, glória a Deus. Elias falava com Deus. 1 Reis 19, capítulo 9, versículo 9, do 9 ao 11. O Senhor diz assim: Elias falava com Deus. Oh, mas Deus é poderoso. Aleluia.
E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Deus falando com Elias. A voz do Senhor falando com Elias. O que fazes aqui, Elias? E Elias disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Olha isso é poderosíssimo. Elias, face a face com o Senhor, face a face com a voz do Senhor ali, e conversando com o Senhor, falando com o Senhor falando e Elias respondendo, e Elias dando ao Senhor ali, aleluia, justificativas da sua prudência. Por que Elias fugiu? Por que Elias escondeu? E Elias disse: Senhor, mas eu sou teu servo, e eles buscam me matar, por isso eu fugi, por isso eu estou escondido. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, Elias, nós vimos ontem que a mesma unção está sobre a vida do profeta Moisés. Amém? O Senhor falava com o profeta Moisés. Vamos adiantar, amados. Elias tinha total disponibilidade para o Senhor. 2 Reis, aleluia. Vamos ver o que o Senhor diz. 2 Reis de 1 a 3. O Senhor diz assim: glória ao nome do Senhor, aleluia. Perdão, 2 Reis 1, versículo 3. Glória a Deus. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te entrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para eles consultar a Baal, Zebude, Deus de Ecrom? Aleluia, glória a Deus. Elias cumpriu ali o que Deus tinha ordenado para o rei Acabe, e Elias se retira. Elias não era profeta de ficar no meio do povo, Elias ficava retirado. Mas Elias estava retirado, mas o que o anjo do Senhor disse? Vai, Elias. Vai, Elias. Ela, Senhor, mas eu não terminei minha casa ainda, Senhor. Senhor, mas eu ainda tenho minha roça para cuidar, Senhor. Senhor, eu ainda tenho filho para educar, Senhor. Elias não falou nada disso. Elias simplesmente fez o que Deus mandou. Nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Quando o Senhor ele nos dá a graça pela vossa misericórdia de nos convidar para a missão, precisamos estar disponíveis para Ele. E a missão aqui, ela não é do pastor apenas. Ela não é da diaconisa apenas. A missão aqui é de cada um de nós. A missão, ela não foi dada para líderes. A missão, ela não foi dada para o altar simplesmente. O Senhor disse para todos nós: ide, pregai o evangelho a toda criatura, evangelizai, falai de mim, proclamem o evangelho, proclamem as boas novas. Todos nós temos essa missão. Não somente os líderes, não somente os que têm cargo na igreja. Todos têm essa missão. Todos nós. Mas como Deus vai lhe usar se você não tem tempo para Ele? Se Deus é segundo lugar na tua vida? Não, Deus tem que ser primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar. Se você tiver que deixar o trabalho, seja qual for o trabalho, porque aquele trabalho, o que acontece lá, o que um advogado, por exemplo, nós sabemos que o trabalho de um advogado, ele é bem complicado. Existem advogados que defendem bandidos. Isso é injustiça. Se você é um advogado e você é um servo do Senhor, e isso está te tirando da presença do Senhor, deixe de ser advogado. Seja o que for que nós façamos, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Se nós estamos na faculdade, mas ali o que acontece ali está nos tirando da presença do Senhor, nós temos que deixar a faculdade. Aleluia, glória a Deus. Porque a faculdade passa, a escola passa, o pré passa, a outra escola passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus não passará jamais. Jamais. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Sempre, sempre e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então, Elias era assim.
Deus falava, vai Elias. Elias ia. Volta Elias. Elias voltava. Você não vê na palavra Elias construindo nada para si próprio. Você não vê na palavra Elias nada. E podia ter, talvez tinha, ninguém sabe. Ninguém sabe. Existem mistérios na palavra do Senhor que nós não conhecemos. Nós não conhecemos tudo. A palavra de Deus diz que se tudo aquilo que foi visto, ouvido, vivido, falado, durante a caminhada, durante as coisas do Senhor, fosse escrito, o mundo não caberia tantos livros. Então tem muita coisa aqui escondida. Muita coisa. Mas o que o Senhor nos faz entender é, nós temos que ter disponibilidade para o Senhor. Disponibilidade. Eu recebi um irmão agora, essa semana, esteve lá em casa e já estava dando quase 1h da manhã. E aí quando nós terminamos a conversa, ele falou, pastor, desculpa. E aí eu disse para ele, eu nem posso estar muito, né? Porque existe uma coisa chamada cobertura espiritual. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. O Senhor, ele é organizado. As coisas do Senhor, elas não são bagunçadas. Né? E o Senhor não permite que a gente, né? Os preceitos que Ele colocou, a gente não pode ferir. Nem Ele volta atrás naquilo que Ele colocou. O Senhor, aquilo que o Senhor colocou como linha, uma linha bastante reta, Ele não entorta ela. Ele não chega, mas peraí, chega lá na frente, mas agora as coisas estão mais modernas, deixa eu mudar aqui, apagar aqui, fazer diferente. Não, o Senhor não faz isso. Então, existe cobertura espiritual, mas aí quase 1h, e aí, pastor, você me desculpa, eu estou incomodando o Senhor a essa hora. Não tem como um pastor dizer não, da próxima vez ele mais cedo. Não! O meu tempo não é meu mais, não pode ser meu. Se o meu tempo for meu, está errado. O meu tempo tem que ser do Senhor. Se eu tivesse que passar a noite ali, eu tinha que passar a noite ali. Se eu tiver que fazer isso outra vez, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não sou professor, eu não sou funcionário público, eu sou servo do Senhor. O meu bico, né, entre aspas, como o povo gosta de dizer, não é ser pastor, é ser servidor público. É isso que é meu bico. Hoje, a minha função principal é pastorear. A minha vida está aqui. Lá é somente se der certo. Se der certo, se puder, o dia que não puder, tchau, eu deixei lá e minha vida principal está aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém? Temos que estar disponíveis para o Senhor. Elias, a palavra de Deus diz que Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Aleluia. 2 Reis 2:11. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é poderoso, amado. A partir do 10, 2 Reis 2:10 diz assim: E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então Elias foi arrebatado. Elias não morreu. Elias foi arrebatado, como a palavra nos diz. Amém? Então nós estamos vendo, desde já 3 cultos, que o Senhor nos traz uma ministração para nos apresentar, para nos dizer, para nos falar sobre características, identidade, marcas, né? Marcas, sinais, que nos apontam para 2 poderosos profetas do Senhor, que é Moisés e que é Elias, e que nos aponta para as marcas que estão em Apocalipse 11, que nos fazem entender que as 2 testemunhas de Apocalipse 11 são Moisés e Elias. Não são outros, mas Moisés e Elias. Porque as mesmas marcas, o mesmo poder que é dado às 2 testemunhas na grande tribulação, são os sinais que apresentam a identidade de Moisés e de Elias. Amém? Quem está entendendo da glória? Aleluia. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão poderoso, que nós não precisamos nem quebrar muito a cabeça.
que nós não precisamos nem... É óbvio que estudar a palavra de Deus é tremendo. Mas Deus, o próprio Deus, Ele nos apresenta esses dois profetas como sendo as duas testemunhas que estão diante do Senhor. Amém? Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. O Senhor é bom, não é, amados? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Perdão, Mateus 17. Poderoso é o nome do Senhor. Mateus 17. Vamos ver o versículo 28 do 16 e vamos ler o 17 até onde concluímos, amém? Então o versículo 28 do capítulo 16 de Mateus diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir, aqui na minha tradução diz, vir o Filho do Homem no seu reino. Em outras traduções diz também, até que vejam o reino do Senhor descer sobre vós. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, padrão de 3, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aleluia! E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Oh, glória! Aleluia! E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, que se queres façamos aqui 3 tabernáculos, padrão de 3. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Amém? O Senhor responde aos nossos questionamentos a respeito de quem são as duas testemunhas. Jesus com os discípulos conversando, Jesus pregando, Jesus ensinando os seus discípulos ali. A palavra diz que, em um dado momento, Jesus disse que alguns daqueles discípulos não morreriam antes de ver a glória do Senhor. Não morreriam antes de ver o poder de Deus, antes de ver o céu descer, antes de contemplar o céu descer. Mas se nós olharmos fora do capítulo 17, todos morreram, a não ser João, mas João não viu o céu descer. João foi arrebatado ao céu, é diferente em espírito. Mas a palavra diz que 6 dias depois, então o Senhor pega esses alguns dos quais o Senhor havia falado lá atrás, 3, Pedro, Tiago e João, e leva-os ao monte. E quando o Senhor leva-os ao monte, o Senhor, ele se mostra para eles. O Senhor Jesus ali tinha feito grandes sinais, tremendos milagres, pregava como ninguém nunca ouvia ou tinha ouvido falar naquela época, mas alguns ainda diziam que era um profeta. Mas quando o Senhor Jesus leva os seus 3 discípulos diante dele e ele transfigura-se, ele se torna transfigurar aquilo que nós vimos aqui ontem, aliás, domingo, que nós vimos aqui domingo, que você só vê a luz, corpo de glória, só um feixe de luz, e o Senhor se transfigura diante deles, o Senhor fica com as vestes totalmente brancas, o Senhor, ele vira o santo dos santos, ele se torna ali o rei dos reis, o Deus todo-poderoso, o celestial. Aleluia, glória a Deus. E então o que acontece? Como se não bastasse isso, como se não bastasse a transfiguração, aparecem quem? Elias e Moisés. Para quê? Para testemunhar.
Testemunhar. Nós vemos na palavra que Elias e Moisés, pelo menos aonde nós entendemos, não falam nada. Eles entram na nuvem e com certeza ali houve uma conversa muito séria, entre Jesus e os dois profetas. Mas a gente não ouve eles falando nada. Mas uma voz, o próprio Deus, o Senhor Jeová diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Ali, amados, o Senhor ele estava definitivamente apresentando aos judeus quem era aquele homem. Definitivamente o Senhor estava entregando aos judeus a maior confirmação de que Jesus de fato é o Messias. De fato era o Messias. E quem foi que testemunhou esses feitos? Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam aqui? Não. Moisés e Elias veio junto com a nuvem do Senhor, com a nuvem da glória do Senhor, e desceu sobre aqui. É como se Deus ali estivesse dizendo para os judeus, representados pelos 3 discípulos: verdadeiramente este é o meu filho. Agora, mais do que os milagres, mais do que a unção, mais do que vocês estão vendo, agora vocês estão ouvindo a voz do céu falar: este é o meu filho, este é o meu filho. E para que ninguém esqueça, eu vou lhes apresentar 2 testemunhas. Aleluia, isso é poderosíssimo. Sabe por quê? Amados? Porque quando a igreja for arrebatada, Elias e Moisés vão gritar em praça pública em Jerusalém: eu estava lá quando Jesus foi apresentado a vocês. Aleluia. Eu testemunhei. Nós, no caso, 2 testemunhas. Nós não podemos, vocês não podem dizer que vocês não sabiam, porque nós vimos, nós ouvimos, nós somos testemunhas de que Jesus foi apresentado a vocês pelo Pai. Isso é poderoso, isso é tremendo. A maior prova, o maior testemunho de que Jesus Cristo de fato era e continua sendo o Messias enviado para os judeus foi essa transfiguração, foi este momento. E quem estava lá? As 2 testemunhas. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? É como nós irmos em um fórum, né, no julgamento, e aconteceu um fato antes, e 2 de nós aqui estávamos lá. Então, quando nós formos lá, o juiz vai perguntar: você estava lá? Estava. Você viu? Vi. O que foi que você viu? Eu vi isso e aquilo. Exatamente o que vai acontecer. Exatamente. Eles vão dizer: vocês não podem dizer que não sabiam, porque ele foi apresentado a vocês. Mas quem pode dizer que ele foi apresentado? Isso aconteceu há quantos 1000 anos? Né? Quem existe lá? Quem existe naquela época? Ninguém. Moisés e Elias, nós estávamos lá. Aleluia, glória a Deus. Está escrito em Mateus: nós estávamos lá. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, amados, que nós possamos entender que hoje finalizamos essa administração, e eu creio que hoje vocês compreendem quando o Senhor fala neste altar que nós não estamos em qualquer lugar. Que nós não estamos em qualquer lugar. Que nós estamos em um lugar onde há algo diferente. Onde há uma unção específica. Onde há uma unção que pode ser identificada. Você olha e vê a identidade. Você olha e vê a identificação da unção que está sobre este ministério. Que todos tenham ouvidos para ouvir o que o Senhor disse. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para terminarmos no nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém? Glória a Ti, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Tu que és, Senhor, o Criador de todas as coisas, ó Pai. Senhor Jeová, digno de honra, de glória e de poder, Senhor. Senhor, em Tuas mãos, Senhor, aqui estamos hoje, ó Pai. Senhor, debaixo do Teu poder, Senhor, debaixo da glória, Senhor, da nuvem poderosa do Senhor, aqui estamos hoje, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento precioso na Tua presença. Nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, nós exaltamos ao Teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, Senhor, diante deste altar, diante deste púlpito sagrado, Senhor, que o homem não há, Senhor, de profanar. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus eterno, Criador, Consolador, Salvador. Tu és o poderoso eu sou, Tu és o grande eu sou, Tu és o Senhor Jeová, Jeová Adonai, Jeová Elohim, Jeová de Sabaoth, Jeová El Shaddai. Tu és o grande e poderoso Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Senhor, Senhor, a Tua glória, Senhor, se manifesta no nosso meio, Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por todos os dias da nossa vida, Pai, em que nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, e o Senhor respondeu às nossas orações, ainda, Senhor, que nós ainda permanecíamos no pecado, ainda que nós permanecíamos no mundo, no Egito, mas Tu, Senhor, Tu nos tiraste de lá, para que nós pudéssemos vir a Ti, Senhor, e oferecer a Ti sacrifício de oferta agradável a Ti, ó Senhor. E hoje estamos aqui, ó Pai. Oh Espírito do Senhor, Tu que tens poder para mover o céu e a terra, Senhor, por nossas orações. Tu que oras por nós, Espírito Santo, com gemido inexprimível. Eu Te peço, Senhor, nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que Tu possa, Senhor, lavar as nossas vestes, purificar, Senhor, o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso pensar. Purifica, Senhor, toda a nossa vida, Senhor, que as vestes celestiais, ó Pai, que o Senhor Jesus ganhou naquela cruz e nos entregou, Senhor, que sejam totalmente lavadas agora, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, e que o nosso nome, Senhor, permaneça, ó Pai, escrito no livro da vida, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, porque nós apenas, Senhor, nós apenas somos servos. Apenas servos, Pai. E como servos, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Como servos, Senhor, nós nos achegamos a Ti, ó Pai. Porque nós não queremos riqueza. Nós não estamos atrás, Senhor, de prosperidade. Nós não estamos atrás, Senhor, de casa, de carro, de emprego. Não, Senhor, nós estamos atrás. Nós estamos em busca. Nós queremos, Senhor, a vida eterna, Senhor, mediante o Teu poder e a Tua glória. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos e nos arrependemos, Senhor, de todos os nossos pecados, ó Pai, desde o dia em que nascemos, Senhor. Pai querido, se não tivermos outra oportunidade, Senhor, por favor, eu lhe peço, no nome de Jesus, que nenhum de nós, ó Pai, possa voltar ao pecado novamente e permaneça, Senhor, em arrependimento, até que o Teu Filho, Senhor, possa vir nos ares para buscar a Tua santa, poderosa, imaculada
sem ruga, sem mancha e irrepreensível igreja, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu despeço a tua igreja, Senhor, debaixo das mais ricas e poderosas bênçãos do Calvário, que cada um que aqui está, Pai, que cada um daqueles que ouvirem essa mensagem, ó Pai, sejam abençoados, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.